Olá, de volta ao meu Gazine, o segundo programa do ano agora de 2021. Hoje eu vou mostrar para vocês fanzines que são em formato de jornal, tabloides e outros formatos menores, mas mantendo as características do papel jornal. Então seriam jornaisines, eu vou chamar de jornaisines. Eles são publicados geralmente conforme com barateamento de ser papel jornal e ao mesmo tempo com a intenção de lembrar jornais, suplementos de jornais de quadrinhos, né, que durante muito tempo existiram, principalmente no século passado, né, século XX, e agora estão minguando e quase rareando, na verdade desaparecendo até mesmo as tiras que só existem em alguns poucos jornais aí do Brasil e até do mundo, né? No Brasil mais rareando mais ainda. Mas a intenção desses jornaisines, dos editores, dos fan-editores, muitas vezes é uma intenção de publicar quadrinhos e tiras de vários autores do país, mas em outros casos trazer também artigos, textos, e em um terceiro caso a mistura dos dois, né? Trazendo quadrinhos, tiras e textos sobre a área temática dos quadrinhos, dos fanzines e afins, né? Cultura geral também. Eu subdividi em três questões aqui, três temáticas, né? Que seriam os fanzines, os jornaisines, que são de associações ou de grupos. Eles são independentes, mas não especialmente como fanzines, eles são lançados em eventos, basicamente fazendo parte de eventos, né? Sejam de eventos de quadrinhos ou fanzines. Tem também os fanzines de temáticas pop em geral, que misturam tudo e trazem também quadrinhos fanzines. Esse seria o segundo nicho, né? O primeiro nicho, então, jornaisines de associações, de eventos. O segundo, os jornaisines que são de cultura pop em geral. E o terceiro, que seriam basicamente jornaisines especificamente de quadrinhos ou temática, misturando quadrinhos e textos, particularmente só quadrinhos e um pouco tendo a ver com os fanzines, a própria mídia sendo um fanzine, digamos assim, mas sendo jornais de quadrinhos, né? De quadrinhos, tiras e alguns textos misturados. Os primeiros, então, vêm com esse nicho aqui dos jornaisines de eventos, como o jornal AQC, que é a Associação de Quadrinistas Caricaturistas do Estado de São Paulo, né? Esse jornal ele vem saindo, ele sempre vinha saindo a cada ano, uma vez por ano, né? No evento do Troféu Ângelo Agostini, que esse ano de 2021, com um certo atraso, trazendo particularmente a premiação também de 2019, né? E 2020, agora eu preciso rever isso que eu não lembro muito bem, mas tem a premiação, 2019, desculpa, a premiação é atinente a 2019, né? E tem a homenagem também aos falecidos, só que aos falecidos eu inseri metade de 2019, segundo semestre, mais 2020, para não ficar desatualizado, porque infelizmente agora no ano de 2020 nós tivemos muitos falecimentos em todas as áreas, em todo o planeta, e em especial muitos autores, alguns já bastante idosos na área dos quadrinhos e afins no Brasil. Enfim, então o AQC, esse jornal que saía a cada ano, né? Trazendo artigos, pequenos textos, fotos, né? E esse aqui, por exemplo, já colorizado, né? Esse colorizado é de janeiro de 2017. Este aqui, eu me lembro que eu participei, sim, com um texto sobre a homenagem ao Rodolfo Zala, na época do falecimento, até uma caricatura que eu fiz, e alguns outros textos interessantes sobre o convidado especial, o César Carizo, um argentino, os premiados, né? Então, melhor fanzine com Tina Curtis e Fabi Menassi na época, em 2017, né? Então esse jornal, inclusive, ele saiu colorido com um papel um pouco melhor, né? Aí nós temos também um outro que é atinente ao HQ Mix, né? Também, que sempre nos eventos do HQ Mix sai um jornal trazendo matérias
sobre a premiação, sobre o evento, que é o maior evento do Brasil de quadrinhos, né? De premiação. Então, temos esse outro aqui. Temos também o UgraFest. Esse é o de 2017, um evento organizado pelo Douglas, que atualmente tem a livraria da Ugra Press, né? E fez 3 catálogos sobre fanzines, um a cada ano. E aí nesse ano de 2017 foi o ápice, porque eles fizeram esse grande evento, esse mega evento, e trouxeram esse jornalzine gigantesco aqui com lançamentos, enfim, falando de quadrinhos, de fanzines. Então foi um evento patrocinado também pelo Sesc, abarcado pelo Sesc. Por isso também teve essa qualidade nessa programação e também na publicação. E aí eu trouxe esse suplemento, que é um jornal de história em quadrinhos, né? Eu não me lembro exatamente quando que eu recebi, mas a distribuição é gratuita e ele é de São Paulo, né? Ele tem aqui, sim, é de São Paulo, Pinheiro, São Paulo. E ele trazia, esse por exemplo é de 2015, esse é de 2014. Então ele traz, eu não sei se ainda é publicado, né? Ele trazia quadrinhos nacionais, textos, artigos, muitos quadrinhos, alguns experimentais, muito interessantes, né? Inclusive o Guilherme Silveira, o nosso grande amigo da área de arte e de quadrinhos experimentais, vai gostar de conhecer esse suplemento de história em quadrinhos, né? Então, os quadrinhos experimentais aqui, estou tentando achar, aqui este. Ele tem esses 2 números, essas 2 edições. Então, esse jornal realmente eu não sei se ele ainda sai. Não recomendado para menores de 18 anos, né? A distribuição é gratuita, mas era uma distribuição para o público adulto. Bom, agora como uma continuidade, vamos para o segundo nicho, que são os jornais, os jornaizinhos de cultura geral, né? Que misturam tudo. Cinema, TV, quadrinhos, fanzine, textos que tem a ver também com conhecimentos alternativos, né? Esse aqui, por exemplo, o Jornal Emissário, ele é da década de 90, ele foi publicado pelo Fábio Tatsubo, e na época, na cidade de São Vicente SP, e na época ele chegou a fazer até um pequeno release sobre um resumo aqui sobre uma história em quadrinhos minha, né, os quadrinhos poéticos. Esse outro número aqui, por exemplo, ele já trazia, e aí a partir daí ele nos convidou, a mim, a vários autores da região, né, do litoral de São Paulo, a participarmos do jornal. A cada número saía, por exemplo, um quadrinho poético meu, de uma página, e tiras do Bill Silva, do Alex Ponciano, textos também aqui do Flávio Calazans, A Alquimia dos Fanzines. Então foi um jornal pioneiro na região, né? Um jornal bem interessante, Emissário, que tem a ver com os canais de emissão de água, né, pluviais, né, para o mar, né, para a praia. Aqui temos também o Disputa, com Z. Essa capa é do Flávio Grão, é um professor do estado de São Paulo aqui, em São Paulo, e um grande ilustrador, gravador e também fanzineiro, que traz nos fanzines seus trabalho artístico, né? E dentro desse Disputa, nós temos matérias em geral, né, de vários artigos de várias áreas, né? Por exemplo, falando aqui, na verdade no editorial o editorial já esclarece esse jornal de São Paulo, né? É com muita satisfação que estamos aqui de novo continuando na disputa para manter esse zine vivo. Já esclarece que é um fanzine, essa capa dupla do Flávio Grão é bem interessante também. É um fanzine com vários artigos, textos, propaganda, quadrinhos, entrevistas com bandas, aqui com Leptospirose, então a banda Leptospirose, né? Resenhas de CDs, então é um jornalzine daquele tradicional com de várias mídias, né? Sobre várias mídias. Temos também o NFL Zine, que é do Hamilton Tadeu, um fanzine que marcou história também.
Inclusive tem uma edição especial aqui que era uma prévia de 2 contos em quadrinho que ele transformou outros também, de músicos do heavy metal, como o Iron Maiden, e aqui no caso o King Diamond, né, e outras bandas também, né. Um fanzine menorzinho esse. E a distribuição também era gratuita, né, janeiro de 2009, 2005. O que ele trazia aqui? Por exemplo, uma história em quadrinhos do Simpson, matéria sobre os X-Men do filme, né? Entrevistas com bandas nacionais de heavy metal, de progressivo, como Mindflow, né? Então, um jornalzinho bastante com bastante matéria, com bastante texto, uma história em quadrinhos que você poderia cortar e remontar, que é essa dos Simpsons, né? Aqui nesse outro número temos também resenhas de CD, né, de CDs, entrevistas de bandas. Aqui em especial temos entrevistas com quadrinistas, 4 quadrinistas. O Laudo Mário Latino, que também publicou um fanzine que eu vou mostrar para vocês, que é o Jornal Graphic, né? O Edgar Guimarães, fã editor do QI, né, quadrinhos independentes, né, e o André Diniz, que atualmente mora em Portugal, né. Então é um fanzine, foi um fanzine tanto, né. Aqui temos o Microfonia, que é da Paraíba, eu sempre recebi esse fanzine. Ele é de cultura geral, ele mesmo diz aqui, música, filme, HQ e show, né. Então ele traz matérias em geral, alguns cartoons, algumas tiras e algumas resenhas de filmes, de livros, de quadrinhos, né. Um fanzine que recebia pelo correio. Canibal Vegetariano, né? É um fanzine também que bem atinente ao espírito anárquico dos fanzines, né? De trazer entrevistas, CDs, resenhas de CDs, textos sobre questões democráticas, né? Então tem Kid Vinil, já falecido, um grande músico, pesquisador da área musical do Brasil, bem conhecido. Antimídia, é de São Paulo, um fanzine típico também, né, que traz textos, fala da geração punk, traz questões de reflexão sobre isso, divulgação, páginas imagético-poéticas, né? Então, mais um dos fanzines, entrevista com a banda The Locust, né? O Pestzine, fanzine gratuito também. A maioria desses, se não todos que eu mostrei agora, são gratuitos, né? Esse aqui é de 2011, traz também várias matérias sobre punk, rock, né? Cultura geral mais independente, fala sobre fanzines nesse número, por exemplo, né? Então, fanzines, ode à independência, por dentro da fanzinagem, tem uma matéria interessante sobre isso. Alguns cartões, algumas tiras e reflexões em geral para serem lidas, divulgações que bancavam os jornais, página poética, né? Por fim, o Gaveta de 2015, da Gaveta, desculpem, um fanzine, um jornalzine também, sobre mídia em geral, né? Cultura pop, mídia em geral, abarcando, e esse é do Rio Grande do Sul, tá? Tem até aqui uma nota, uma página sobre a cidade, que é Santo Antônio da Patrulha, eu acho que o nome inteiro da cidade é essa, né? Entrevista também com personagens da área cultural, que podem ser regionais, conhecidos mais lá ou não, quadrinhos, né? Poesias, fanzine típico, né? Mais quadrinhos. Esse vai ficar um pouco mais longo o vídeo, então eu vou cortar em 2. O próximo agora eu vou falar dos jornaisines, então, como uma segunda parte. Aliás, os jornaisines que são específicos de quadrinhos, como uma segunda parte.